Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, nesse vídeo aqui, seguindo a nossa série do CruzConcator, né, eu quero falar para vocês sobre esse cara aqui, esse plugin chamado Request Validation, tá? Ele ajuda a gente a poder validar as requisições que a gente está fazendo aqui dentro do nosso back-end, legal? Eu vou colocar aqui no tradutor só para facilitar nosso entendimento, mas esse plugin, né, aqui como diz na documentação aqui do Cator, a documentação, como eu falei para vocês, né, tem ficado cada vez melhor. Então, esse plugin Request Validation, ele permite a gente validar o corpo, né, das solicitações que estão recebidas ali dentro do nosso aplicativo, tá? Então, ele gera aqui também pra gente um Request Validation Exception, né, se a validação do corpo falhar, e a gente pode tratar isso aqui, olha só, utilizando o plugin do Status Page. Então, eu quero passar isso aqui pra vocês, que vai ser uma combinação bem legal, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a gente poder adicionar a dependência, mas não vamos pegar aqui, eu quero pegar lá na IDE, tá, pra mostrar pra vocês. Aí é que tá, né? Eu não sei se aquilo ali que vai aparecer é por causa que eu tenho a versão Ultimate do IntelliJ, tá? Caso não aparecer pra vocês que eu vou mostrar, aí você copia esse camarada aqui, beleza? Então, show de bola. Aí a solicitação de validação é muito simples, né? Um exemplo, ele coloca aqui como que a gente pode configurar. Aí a gente tem aqui como receber o corpo, né, da requisição. E ele vai validar aqui a solicitação pra gente quando chamar a função através desse receive aqui, tá? Então, a gente já faz isso, né? A gente usa esse receive para justamente receber o objeto que vai ser serializado pra gente, tá? Lá na hora que a gente faz a requisição, beleza? Show de bola. Aí depois ele vem aqui falando da função de validação. Então aqui tá, a gente faz aqui um install, né? É o padrão aqui do instalação dos plugins. E a gente tem esse validation aqui, que a gente pode validar uma string, a gente pode validar qualquer coisa que a gente está recebendo via o receive. Então, nesse caso, ele está recebendo uma string, ele vai validar aqui uma string, beleza? Então, show de bola, a gente pode fazer uma série de asserções aqui e validar, né? Se esse cara aqui tá, esse validation aqui, ele tiver inválido, a gente pode colocar uma mensagem, né? Se não, ele passa aqui como o validation result como valid, né? Então, show de bola. Como que a gente pode lidar com as exceções? Ele coloca aqui pra gente, tá vendo? Vai só a gente poder fazer com o status page, a gente captura a exception do Request Validation Exception, e a gente pega aqui um bad request, e a gente pega aqui os nossos reasons join to string, né? Os reasons aqui no caso seriam os motivos, né? Ele monta um JSON ali pra gente dos motivos do porquê que a nossa requisição falhou, tá legal? E ele vai dar um exemplo pra gente como que a gente pode validar as propriedades, né? As nossas data class propriamente dito. Então aqui a gente precisa ter um objeto serializado, content negotiation, tudo que a gente já tem. Então vou deixar o link aí, né? Na verdade é muito simples, só você digitar aí Request Validation, né? Que você acha a documentação do Cator que, pô, fica show de bola. Vamos trazer isso agora para o nosso projeto? Beleza, então, guys, aqui no nosso projeto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer, né, a dependência desse plugin para dentro do nosso projeto. Então, como eu falei para vocês, eu não sei se é uma questão do IntelliJ Ultimate, mas aqui eu tenho essa opção que é bem legal. Se não tiver só na versão Ultimate, pô, legal demais, né? Ter isso aqui, que a gente não precisa pegar, a gente pode vir aqui, ó, digitar o nosso Request Validation, que ele já aparece aqui pra gente, é só adicionar. Legal demais, né? E depois a gente tem aqui também o nosso Response Validation, tá? Bem legal, a gente vai falar desse cara depois. Então, show de bola, vou deixar aqui primeiramente o nosso Request Validation, vou dar um OK. Aí vai fazer o build aqui pra gente, né? Importar aqui esse plugin. E aí, show de bola, a gente já vai ter a capacidade de utilizar. Bom, aqui foi bem rápido, ele já fez o import aqui direitinho, show de bola. Com o nosso plugin já adicionado no projeto, o que a gente vai fazer? Basicamente, eu quero seguir aquela mesma linha que eu falei para vocês. Lembrando que aqui no nossa camada no nossas rotas, tá vendo como é que eu faço aqui essa coisa toda alinhada direitinho, né, com funções de extensões, justamente para a gente poder escalar? Eu quero trazer a mesma ideia para você utilizar aqui como que você faz as validações de maneira escalável também, de forma mais assertiva. Então aqui, ó, dentro de Application, a gente vai criar um pacote chamado Validations. E aqui eu posso colocar todas as minhas validações. E aí aqui eu posso montar agora um arquivo do Kotlin chamado Expense Validations. Sacou? E aqui agora eu posso começar a trabalhar com funções de extensões. Então eu posso pegar minha Request Validation Config e eu posso colocar aqui, ó, Expense Validations. Essa vai ser minha função de extensão, vocês vão entender. Então lembrando, né, pra gente validar, ele traz pra gente aqui essa função validate. E eu vou tipar ela porque a gente vai validar com o nosso... Agora eu tenho que ver como é que ficou a nossa classe. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos nossos payloads. A gente tem aqui ficou created, né? Created, update, expense request. Show de bola. E a partir disso eu vou trazer o lambda aqui. Eu tenho aqui então a nossa request, como a nossa ideia já está trazendo pra gente. E eu posso fazer aquelas verificações aqui utilizando o when. Então lá no nosso service, lembra que a gente criou um validador? Esse validate aqui que faz toda essa validação aqui pra gente. Então, basicamente, eu vou trazer essas validações para lá, né? Então, eu vou verificar aqui, por exemplo, se o nosso request.title
isBlank. Se ele for isBlank, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar aqui, né, um validation. Lembra que ele traz pra gente aqui um validation result? A gente pode tipar ele como válido ou inválido. Então, nesse caso, ele vai ser inválido. E a gente passa a mensagem para ele, sacou? Então, bem de boa, né? Aí aqui a gente pode pegar a mensagem, ó, o título, ele deve ser, não pode ser nulo, né? A gente pode colocar. Da mesma sorte, eu vou fazer aqui a tratativa para nossa request.amount, ó. Eu vou trazer com a amount. E aqui a gente validou se ele for menor ou igual a 0, né? O valor precisa ser maior que 0. Então, vamos fazer a mesma ideia aqui, ó. Tirar essa coisa aqui. É maior ou igual a 0. Opa, meu unlock está desativado. Deixa eu apertar aqui o insert. Agora foi validation result. Eu vou colocar o nosso... O valor precisa ser maior que 0. Show de bola? E caso aqui dê ficar tudo válido, a gente vai passar o nosso else e eu vou colocar aqui o nosso validation result.valid. Ele ficou válido aqui pra gente. Olha só que bacana, né? A gente isolou bem essa camada aqui agora, a gente faz essa validação nessa função de extensão. E como que isso aqui é legal? Por quê? Porque eu posso escalar, eu posso ter validações específicas aqui agora dentro só desse arquivo de validações das despesas. Ah, eu quero validar agora as categorias, eu quero validar outras questões, né, de classes específicas que estão vindo ali na minha requisição. E é só montar o arquivo desejado. Olha só como é que fica limpo. E aí, dessa maneira, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa instalar esse plugin propriamente dito, né? Então a gente vai vir aqui, ó, a gente vai vir em plugins e eu vou colocar aqui, ó, request, né? Validation. Request validation, ele vai ser um file. E basicamente a gente vai fazer a nossa application. Aqui, ó. Configure request validation. Até colocou aqui pra gente, tá vendo? Show de bola. Eu só simplesmente vou chamar o nosso install. Aqui ele deve aparecer pra gente, ó. Request validation. Aí ele vai trazer o exemplo que tá lá na documentação, né? Bem legal. Só que aqui a gente simplesmente vai chamar o quê? A nossa função de extensão, que é o nosso expense validations. Olha só que bacana. Legal demais, né? E isso aqui também fica escalável. Olha só que bacana. O que eu tô trazendo aqui de request validation config. Muito bom. Aí agora, para a gente poder deixar isso aqui certinho, eu vou vir aqui agora na application e em cima de configure status page, eu vou colocar esse cara aqui. Beleza? Importar esse cara. Tem que ser aqui em cima, tá? Senão não vai dar certo. Então, beleza. Olha só como é que fica escalável, né? Configurável, muito bem fácil de entender e de achar, né? Então, show de bola. Aí, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do nosso service, a gente não precisa mais dessa validação aqui, né? Porque agora vai ser uma validação mais direta. Então, nem preciso mais dessa função. Então, eu vou tirar aqui também, porque ela está sendo usada para fazer a atualização, né? Vou tirar aqui, ó. Porque agora, isso vai estar sendo verificado via o nosso plugin de Request Validation, certo? Daniel, é só isso? Basicamente é só isso que a gente precisava fazer, né? Bem de boa mesmo, bem tranquilo. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode executar a nossa aplicação. Beleza, guys? Aplicação executada. Vou abrir aqui então o nosso Postman. Olha só, vamos fazer aqui então Vamos testar aqui o nosso post primeiro. A gente vai mandar aqui então a nosso title como ele não estivesse vazio, né? Não tem nada ali preenchido. Quando eu der um send, olha só. Ele mandou aqui pra gente, né? Um status 400, mensagem validation, create request, né? Title. Aí ele trouxe aqui os nossos versos pra gente, né? O título não pode ser nulo. Bem bacana, né? Legal demais. Só que olha só. Legal ele ter trago isso daqui, só que é interessante a gente fazer lá no status page, a gente poder pegar aquela nossa exception específica que lá na documentação ele fala pra gente, que é o que faltou, né, na verdade. Então vou pegar aqui, ó, aí basicamente o que a gente vai ter que fazer? Lá no nosso plugin de status page, a gente vai vir aqui agora, a gente colocou o status, né, porque ele deu aqui um bad request, aí ele colocou aqui pra gente, só que agora eu quero fazer um específico, eu quero pegar esse cara aqui, ó, vou colocar aqui, ó, e vou colocar o nosso... Request Validation Exception. Eu vou pegar aqui a causa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um call.responding e eu vou fazer o seguinte. O nosso status... Status... Aqui, ó, HTTP bad request, beleza. E aqui a nossa mensagem... Eu vou fazer o seguinte. Vai ser um map off. E eu vou colocar aqui, ó. Errors... Vou deixar como stream. Errors... Eu vou mapear isso to causa.message, mas eu não quero a message. O que eu quero? Eu quero os motivos, reasons, tá? E esse cara aqui que a gente vai precisar, que é o que mostra pra gente na documentação. Você pode personalizar isso aqui com uma classe de response, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Mas isso aqui já é o suficiente. Vou executar a aplicação de novo. Aí como eu já executei a primeira vez, né? Ele sobe o servidor rapidinho. Eu vou vir aqui no Postman. Agora sim, vou mandar. E olha só que bacana, olha.
Então ele já trouxe aqui pra gente bem personalizado, né? Erros, o título não pode ser nulo. Legal demais, né, pessoal? Então, se a gente colocar aqui também, agora eu vou colocar o título, né? Água. Vou colocar aqui um Amalfi como zerado também, né? Sem nada. E aí eu vou mandar aqui, ó. O ID, uma formatada ou nulo. Ah, tá. Porque o Amalfi eu tô mandando aqui como string, mas eu vou mandar aqui 0, por exemplo, né? Vou mandar um send, ó. Aí ele pegou, né? O valor precisa ser maior que 0. Show de bola, né, pessoal? Então, nessa aula foi isso, né? Nesse vídeo foi isso. Queria mostrar para vocês como você pode utilizar aqui esse plugin muito interessante para a gente poder validar todas as requisições que entram aqui no nosso aplicativo. Beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.